Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é quarta-feira, dia 6 de abril. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para se tornar discípulo, discípula de Jesus, o primeiro ponto que é muito importante é permanecer com Jesus. Permanecer é sinônimo, significa perseverar, significa fazer o esforço, fazer tudo o possível para estar com os olhos fixos em Jesus. Ter a Jesus como nossa meta. Em tudo o que formos fazer, nos perguntar: o que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Jesus está aprovando esta minha decisão? Jesus está aprovando essa minha escolha? Nós sabemos muito bem quando nossa vida está permanecendo com Jesus ou quando estamos nos afastando dele. Por isso, é preciso sempre avaliar a vida e na Quaresma, tempo de conversão, se percebemos que estamos tomando outros caminhos diferentes do caminho de Jesus, é preciso voltar atrás, se converter, recomeçar, erguer a cabeça nesta certeza de que a verdade nos liberta. A mentira, às vezes, produz algum efeito na nossa vida. Ela produz, às vezes, alguma alegria, algum prazer, mas ela nos escraviza, ela rouba de nós a nossa paz. E a mentira tem sérias consequências. Somente a verdade nos liberta. Somente a verdade nos dá esperança. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Vejam que os fariseus, os mestres da lei e os judeus que escutavam Jesus falavam com muito orgulho, mas falavam a mentira. Porque os judeus sempre foram escravos dos egípcios, foram escravos dos babilônios, foram escravos de muitos povos, dos persas. Então, os judeus tinham uma visão errada da própria história. Se esqueciam de Deus e se fecharam no seu egoísmo, se achando superiores aos outros povos, se achando superiores aos estrangeiros, às outras pessoas. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado, no início, parece ser muito bom, traz muito prazer, muita alegria, mas só que você se torna dependente dele, escravo dele. E quando o pecado se vai embora, sua vida se torna vazia, se torna um verdadeiro fundo do poço. Mas Jesus traz esperança e paz ao dizer: o escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Chega o dia em que o escravo será liberto. Chegará o dia em que seremos libertados definitivamente do pecado. Mas para esta liberdade é preciso sonhar com a liberdade. Nenhum escravo se acostuma com a escravidão. Ele sonha sempre na liberdade. Enquanto houver em nosso coração um sonho de liberdade, este dia chegará e será tão belo, tão bonito, tão perfeito, que nos trará grande alegria pela nossa liberdade. E Jesus continua dizendo: Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O Filho nos liberta, o Filho nos salva. Jesus venceu o pecado e a morte. E Jesus declara: Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós.
Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que eu vi do vosso Pai. Então Jesus declara, sendo Deus o seu Pai, e já os judeus tinham como pai os pais biológicos, os antepassados, que mataram os profetas, que perseguiram os justos, que negaram a lei do Senhor Deus. Então os judeus responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Então Jesus declara que os judeus não são filhos de Abraão, porque se fossem filhos de Abraão, respeitariam a Deus, praticariam a palavra de Deus e obedeceriam os mandamentos. Mas eles são filhos dos antepassados, dos covardes, dos vingadores, das pessoas que não obedeceram à lei e não colocaram a Deus em primeiro lugar em suas vidas. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu vim e eu saí. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.